Olá, meu nome é Robert Miller. Estou gravando esse vídeo porque preciso tirar isso da minha consciência. Agora o que estou prestes a contar para vocês é algo que ainda nem contei aos meus parentes mais próximos. A minha mãe até sabia, mas nunca me perguntou sobre isso diretamente. E depois de fazer esse vídeo, vou viver fugindo com medo do nosso governo, porque eles vão tentar me caçar. Então eu não posso revelar isso a mais ninguém. É por isso que eu pretendo contar a vocês nesse vídeo tudo o que eu consigo me lembrar. Eu sou velho, e as pessoas precisam saber disso. Algumas das mais incríveis descobertas e conquistas da humanidade estão sendo ocultadas de você. E isso não está certo. Minha história começa quando eu era uma criança. Eu cresci em uma pequena cidade no sul de Nevada. Meu pai era engenheiro aeroespacial. Eu me lembro que ele sempre trabalhava até tarde. Ele nunca nos falava o que fazia pelo seu trabalho. E minha mãe sempre dizia para nunca perguntar a ele sobre isso. Ele me ensinou a voar desde cedo. Portanto, me tornei um piloto licenciado aos 15 anos. E quando cresci o suficiente, fui para o Corpo de Fuzileiros Navais como piloto. Uma coisa levou a outra e eu logo fui considerado um dos melhores pilotos dos fuzileiros navais. E na época eu tinha 28 anos. E estava pensando em deixar o Corpo de Fuzileiros Navais, talvez encontrando um emprego em casa, ou começando uma família, quem sabe. Isso era até eu receber uma carta. Eu me lembro que dizia algo sobre ser um classificado. Olhei bem para o envelope e o único nome que tinha nele era o meu, Robert Myler. Eu abri ele em particular e dizia que eu estava qualificado para um cargo ultra secreto como piloto de teste na instalação de testes da Groom Lake. Eu achei aquilo muito ótimo. No envelope dizia também que um avião me pegaria no aeroporto de Las Vegas na sexta-feira, dia 2, às 3 da manhã para me levar até lá. Então, fomos para lá no meio da noite, e dois homens vestidos de preto me escoltaram até um prédio subterrâneo, que foi construído na beira de uma colina. E sim, os homens de preto são reais. Pode acreditar em mim, eles são reais. Me lembro de descer longos corredores, com muitas portas de cada lado. Descemos vários lances de escada, e devíamos estar embaixo do solo naquele ponto. Eles me mostraram um pequeno quarto com uma cama de solteiro e uma mesa de trabalho. Então eles disseram que ali eu iria morar pelos próximos 2 meses. Dentro do quarto havia uma pequena cama e uma mesa de trabalho, e alguns pesos para fazer exercícios. Eu não tive tempo de dizer não, e os homens já saíram e trancaram a porta. Você não pode se opor a essas pessoas. Você tem que obedecer, e não importa o que eles peçam. Eu olhei dentro de uma das gavetas da mesa de trabalho e havia um livro com um título que falava sobre algo do tipo Trabalhando num Lago Sombrio ou algo assim. Sentei na cama e comecei a ler. Lá mencionava que havia 1.200 outros funcionários trabalhando nessa base ultrassecreta, e as pessoas não sabiam da sua existência. A carta afirmou que a base também atendia pelo nome de Área 51. Dizia que a única maneira de conseguir um emprego na Área 51 era ser convidado por pessoas dentro da empresa. Presumi que meu pai foi quem me convidou, porque este é o lugar onde ele trabalhou quando eu era criança. Ele já havia muito tempo, e logo se aposentou quando eu cheguei lá. Eu não tinha certeza do que esperava por mim agora, e cerca de 1 hora depois, os homens vestindo ternos pretos abriram a porta e disseram para eu acompanhá-los. Lembro que os corredores eram longos, com tubos e escuros. Eles levaram alguns lances de escada acima, e nós fomos para outra sala. Eles me disseram para sentar em frente a eles em uma mesa, e eles continuaram me explicando por que eu estava lá. Eles me disseram que eu seria um piloto de teste para uma nova tecnologia. Eles disseram que essa tecnologia não foi desenvolvida por humanos e que eles descobriram restos de uma nave em 1947. Será que isso é um sinal? Eles fizeram uma engenharia reversa. Eu seria o primeiro homem a pilotar. E também me ameaçaram de novo. Se eu contasse a alguém, até mesmo para minha família, haveria consequências terríveis para todos. Eu perguntei a eles quais eram as origens das embarcações que eles encontraram, e eles realmente pensaram que era apenas de outro país. Eles não me falaram sobre que mundo, mas que os seres que criaram eram seres extradimensionais. Eles disseram que os seres ainda estavam vivos e foram mantidos em um local não revelado nas instalações.
O meu primeiro voo de teste seria amanhã. Acordei cedo no dia seguinte, esperando por mais instruções. Um homem veio até minha porta e me levou a uma grande cafeteria, onde tomei café da manhã com os outros pilotos de teste. Conheci muitas pessoas na base. Cada seção da base era altamente compartimentada, e eu só encontrei pessoas que faziam trabalhos semelhantes. Fui então levado para uma sala onde me dariam o equipamento necessário para eu pilotar a nave, como o meu macacão de voo. Uma equipe de cientistas, usando ternos brancos, me fizeram vários testes, muitos testes. Eles não me deixavam sozinho na sala. Cerca de 1 ou 2 horas eu não sabia de nada, não havia relógios nem nada por lá. Então, de qualquer forma, eu vesti o terno e fui escoltado até um grande armazém. Logo então eu vi, no meio deste armazém estava uma grande nave em forma de disco. Eu acho que ela teria aproximadamente 50 pés, de ponta a ponta. Nela havia uma cápsula transparente no topo. Achei que era por lá que eu iria pilotar. Os engenheiros me deram sua opinião, explicando como a nave funcionava. Ela foi alimentada por um reator antimatéria. Um engenheiro me disse que o reator produzia explosões de uma energia densa, que poderia gerar buracos de minhoca e fazer a nave viajar quase à velocidade da luz. Eles então disseram que o meu voo de teste ia ser adiado até o dia seguinte porque eles tinham que me explicar tudo o que eu precisava saber para pilotar aquilo. Agora estou apenas saindo do que consigo me lembrar. Havia muitos detalhes, medidores e coisas, mas à medida que fui ficando mais velho, estou lhe contando tudo o que consigo me lembrar. Eu lembro que eles me trouxeram para dentro da nave até o assento do piloto. Só havia espaço para uma pessoa naquela nave gigante. Olhei ao redor da cabine e vi apenas um assento, nenhum joystick, nenhum volante, nenhum outro tipo de controle, porém muitos medidores de aparência estranha, mas nenhum controle. Havia, no entanto, um capacete que eu iria colocar. Eles me disseram que a nave era controlada telepaticamente. O capacete mediu minhas ondas cerebrais e deveria controlar a nave simplesmente pensando nela. Depois de uma noite difícil tentando dormir, pensando sobre isso, o amanhã chegou. E finalmente era hora de levar a nave para o primeiro voo de teste. Eles trouxeram uma lona e ordenaram que todos os que trabalhavam nessa base entrassem. Eles queriam manter em sigilo toda essa tecnologia secreta que o mundo não sabia. As únicas pessoas de fora para testemunhar o teste foram alguns cientistas, engenheiros e controladores de tráfego aéreo, em uma torre. Eu estava usando o terno que eles me deram, e depois que todos entraram, eles tiraram a lona e me disseram que estava na hora. Havia muitas câmeras voltadas para aquela aeronave. Eu subi a escada sozinho, dessa vez até a cabine do piloto, se é que pode ser chamada assim. Coloquei o capacete e liguei na tomada. Obtive autorização de controle de tráfego aéreo e era hora de decolar. Disseram para mim imaginar a nave começando a flutuar do chão. Mas você sabe, não funcionou assim. Em vez disso, tive que imaginar que eu era a nave, como parte dela, e comecei a pensar em mim mesmo flutuando no chão. Logo senti as vibrações do reator de antimatéria abaixo de mim. Quando ele começou a disparar em 10 segundos do chão, eu já estava voando. Olhei ao redor da cúpula e vi as pessoas no chão filmando esse evento histórico. Fui mandado levar a nave até 1.000 pés de altura e retornar ao solo. Mantive a configuração. Continuei olhando para o odômetro. Logo, eu estava a 150 metros do chão. Então eu senti a vibração do motor parar. Olhei para o odômetro e percebi que estava perdendo altitude rapidamente. Não havia botão de ejeção ou alavanca nessa nave, então eu estava efetivamente desamparado. Fiquei tentando imaginar a nave flutuando, mas estava mergulhando em direção ao solo. Após apertar o power no último segundo, fiquei inconsciente. A próxima coisa que eu sabia é que eu já estava em uma cama de hospital. Havia gesso em minhas pernas. Aparentemente, eu ainda estava na base da unidade médica.
Um homem de terno preto entrou na sala para me explicar o que aconteceu, e ele disse que um pouco antes da nave atingir o solo, ela simplesmente disparou. Boop. Desapareceu. Ninguém tinha certeza do que aconteceu. Todo mundo apenas entrou na base e encerrou o dia. Então, no meio da noite, eles ouviram um barulho alto de algo quebrando do lado de fora. Correndo para ver o que aconteceu, eles viram que a nave havia batido no local que estava prestes a bater um pouco mais cedo durante o dia. Eu estava dentro do assento do piloto, inconsciente, minhas duas pernas estavam quebradas. Os cientistas levaram a hipótese de que a nave havia realmente viajado no tempo até um local. Várias horas depois, eles disseram que eu voltaria para casa em breve, pois eu teria alta hospitalar e já havia perdido as minhas pernas. Fizeram-me assinar um termo de sigilo. O terceiro falando sobre que desde o primeiro encontro eu não poderia contar a ninguém enquanto estivesse vivo, e nem fazer este tipo de vídeo. Bem, como você pode ver, fui contra este contrato de NDA, porque sinto que as pessoas precisam saber sobre isso. Veja bem, eles tinham essa tecnologia na década de 1950. Imagine as tecnologias secretas que eles podem ter agora. Se alguma coisa acontecer comigo nos próximos dias, bem, você já pode imaginar por quê. Eu acho a verdade mais importante do que minha segurança agora. Por favor, pegue esta informação e faça o que quiser com ela. Eu só quero divulgar essa história porque tenho vivido uma mentira há muito, muito tempo. Minha sincera esperança é que essa história seja ouvida pelo maior número de pessoas possíveis. Muitos de vocês vão pensar que eu estou mentindo, mas não estou interessado em falar com essas pessoas. Estou falando apenas com aqueles de vocês que vão acreditar. Eu adoraria ouvir qualquer pergunta que você possa ter. Vou fazer um check-in de vez em quando com a Apex TV. Talvez sua pergunta desperte a minha memória e me ajude a lembrar de todos os detalhes que eu esqueci. Gostaria de agradecer à Apex TV por distribuir a minha mensagem e a você por me ouvir.